Boa noite. Lanterna do Abe, hoje especial, um tema que é importante. Não sei quando, mas o farol chegará ao poder. E o dia que chegar ao poder, uma das coisas que será um alicerce é justiça, um grande acerto de contas. Não dá para passar a mão na cabeça e fingir que não aconteceu nada. Nós teremos um grande acerto de contas civilizado. Quantas pessoas um governo conduzido, baseado nos princípios do farol, matará? Nenhuma pessoa. O que nós criaremos é um tribunal espelhado no de Nuremberg para julgar, condenar e executar, matar não, executar pessoas que cometeram crimes contra a humanidade no Brasil, brasileiros contra brasileiros, pessoas nascidas no Brasil ou que vivem no Brasil, se estão aqui em função da roubalheira, da corrupção, do narcotráfico, do crime organizado, geraram a morte de milhões de brasileiros nos últimos 20, 30 anos. O Tribunal de Nuremberg, ele não foi feito com base na barbárie, ele foi reconhecido por todos os países do mundo ocidental. E não foi o único tribunal internacional, tribunal penal internacional. O termo técnico é esse, Tribunal Penal Internacional. Você teve um em Nuremberg, você teve um na Ásia, para julgar os japoneses que cometeram crimes contra a humanidade. E depois, Abraão, teve mais? Teve vários outros. Você teve um pelos responsáveis pelos crimes contra a humanidade na Iugoslávia e também Ruanda. Só que tem um detalhe. Esses tribunais, geralmente, eles envolvem, você constitui, então, por exemplo, a China faz parte do, hoje em dia foi criado, desde 91 foi criado, né, Tribunal Penal Internacional, a China faz parte. E assim, piada, né, porque a China comete crimes contra a humanidade, a República Comunista Chinesa, o Partido Comunista Chinês comete crimes contra a humanidade, seu próprio território, contra minorias ou mesmo contra dissidentes, contra a população. É piada a China participar. Mas o mundo civilizado, ele entende como legítimo um tribunal para julgar, amplo direito à defesa, condenar e executar criminosos contra a humanidade. Isso é aceito no mundo inteiro. Só que precisa ter método, o processo não é chegar na... Eu vejo, às vezes, as pessoas se entusiasmam e falam, Abraão, temos que... Conte comigo para dar um tiro de ponto .50. Não, pô, ponto .50 não é arma para pelotão de fuzilamento. É arma para blindado. Blindado leve, cara, dar um tiro num carro. Não é para... Um carro não um Uno, né? Tô falando um veículo, tipo um Jeep do Exército, um caminhão do Exército, um helicóptero, mas não. Então, assim, tem que ser uma coisa com começo, meio e fim, já feito em outros países, baseado... Quando vierem perguntar, olha, é o tribunal baseado no de Nuremberg, no do Oriente, no de Ruanda, no da Iugoslávia, inclusive, só que não será julgado lá. Por quê? Primeiro que eu não quero nada com o Partido Comunista Chinês. Eles estão lá. Segunda coisa, outros países, utilizando a mesma metodologia, eu vou repetir, outros países, utilizando a mesma metodologia de Nuremberg, criaram tribunais para julgar os próprios cidadãos, pessoas daquele que cometeram crimes contra a humanidade, contra a sua população. Então, não necessariamente precisa ser julgar o cidadão daquele país. Se for do estrangeiro, você pode capturar, ir lá, julgar e executar. Polônia fez isso. A Polônia não mandou para Nuremberg. Os poloneses que participaram dos crimes contra a humanidade, utilizando a mesma metodologia, julgou, deu direito à defesa, transparência, observadores internacionais para ver se o julgamento está sendo correto. Terminou, condenou, executou. A Rússia fez, um monte de países fez,
Israel fez, mas não contra cidadão. Ele veio na Argentina capturar o Eichmann. Capturou, levou para lá, julgou, deu direito à defesa, condenou e enforcou. Eu sou contra enforcar porque daí precisa do carrasco. Eu sou a favor do quê? Pelotão de fuzilamento. É a única coisa que seria diferente. Temos que pensar que o farol tem que pensar em vários aspectos. Um aspecto formal, legal. Como será conduzido, midiático, por exemplo. Eu sou contra que seja veiculado imagens. Não tem que tirar foto depois do cadáver do cara. Segunda coisa, precisa pensar no local. Eu sou a favor que se construa uma instalação onde a pessoa será executada e depois os restos mortais cremados. O que acontece com o sangue? Porque vai morrer, vai escorrer sangue. Então tem todo um tratamento que a gente tem que ver. O que se faz, por exemplo, quando mata-se um boi, tem sangue no boi. Então a gente tem que pensar onde tiver o pelotão, fuzila, escorre o sangue, tira o cadáver, leva para um crematório, crema e joga cinzas, para ninguém nunca mais nem poder ir lá prestar homenagem para os fascínoras, como foi feito em Nuremberg, exatamente igual. A única diferença é o enforcamento, tá? Pelotão voluntário. A minha sugestão é que seja feito na Praça dos Cristais, ali em Brasília, tem a Praça dos Cristais, que fica lá na frente do Exército. Por que ali? Porque foi ali que começou, em frente ao Exército, começou a grande traição da República de Deodoro. Para lembrar os generais, desculpa, gente, esse aqui é Estados Unidos. Estados Unidos. Por que ali na Praça dos Cristais? Primeiro que é um espaço, eu considero uma praça relativamente feia, aqueles que, eu acho, fica em frente às Forças Armadas, que é para eles lembrarem que essa república, essa grande desgraça começou com eles. E termina com eles. Termina com eles. Quanto tempo demorou o Tribunal de Nuremberg? Porque, não, agora precisamos, porque no Brasil é o seguinte, qualquer lugar do mundo, entraram na minha casa, eu estou sendo suspeito de ter feito mal para uma criança. Entraram na minha casa e encontraram o cadáver de uma criança que foi molestada, dentro da minha casa, e morta a tiros. Na minha casa. Aí pegam a minha arma, vem, é o calibre, a arma que disparou e matou. E a criança foi molestada sexualmente. Dá para ver porque foi dilacerada. No Brasil, cara, não, mas cadê o meu sêmen dentro dela? Você pode ter usado camisinha. E quem prova que fui eu que usei a minha arma para matar a criança? Cadê as impressões digitais na minha própria arma? E o cadáver da criança estava na sua casa? Não, mas pode ser que eu vi agora só. E mesmo que eu assine uma confissão, que eu confesse, uma confissão, mas eu estava, naquele momento, eu estava pressionado. Não valeu. Porque foi isso que aconteceu no Brasil. O pessoal pegou o roubo, reconheceu o roubo, devolveu o dinheiro do roubo e agora foi descondenado, está recebendo tudo de volta, a vida que segue com juro e correção monetária. No Brasil, cara, não dá. Primeira coisa, mesmo regramento do Tribunal de Nuremberg. Pô, aqui, hoje em dia, que aqui eu falo Brasil, se eu chamar tatu de tatu ou cobra de cobra, eu estou errado, porque eu tenho que perguntar para o tatu, senhor tatu, o senhor não está sentindo uma cobra hoje? Hoje eu sou uma cobra. E a cobra? Dona Cobra, será que a senhora não se sente um pouco tatu hoje? Não, assim, eu sou um tatu. Então, acabou, tem que ser baseado num regramento internacional, que nenhum país da Europa pode mandar observador. Pode mandar observador, não vamos tripudiar do cadáver, fazer nada disso, não sou MBL, não sou bravateiro, não farei micro-ondas. Eu não, farol da liberdade, né? Fica aqui, mas a gente precisa ter isso.
registrado todo o processo, para não haver dúvida, chegando ao poder, quantas pessoas o Tribunal de Nuremberg, quanto tempo demorou? Porque também, não, agora vamos recorrer julgamentos de não sei o que lá, dos pelos da orelha, para ver se não sei o que lá, embargos declaratórios. Não. Nuremberg demorou 11 meses. 11 meses termina. Olha lá, tem prazo para terminar, 11 meses. 11 meses, coincidentemente, dá para a gente marcar, vai dar uma forçadinha de barra, 15 de novembro, que é para dar um tapa na cara dessa vergonha de oficiais do Exército Brasileiro que se intitulam que se autoelogiam como ratos. O Exército Brasileiro, os generecas, coronéis, falaram: nós somos a rataria. A rataria. Que coisa. Então, assim, 15 de novembro é uma boa data, porque fica muito próximo do tempo que foi Nuremberg. A França vai falar: cara, meu, vocês fizeram Nuremberg. A Polônia fez a mesma coisa. Um monte de outros países copiaram o Tribunal de Nuremberg e executaram pessoas que mataram milhões de seus cidadãos. Israel fez, Polônia fez, Rússia fez, eu acho que a França também fez, vários países fizeram isso. Usar a mesma metodologia, abrindo para observadores internacionais. Só que prazo, 15 de novembro, termina o julgamento, os condenados, eles serão executados como, minha sugestão, pelotão de fuzilamento, cria-se um espaço para o pelotão ali, na Praça dos Cristais, e em um anexo já o forno crematório, para a gente queimar o cadáver desses facínoras. Quantas pessoas o Tribunal de Nuremberg condenou à morte? 12. 12 pessoas. Porque, eu vejo, as pessoas se entusiasmam, outras eu vejo que é bravata. Tem que baixar isso para 500 mil reais. Porque eu falo, vamos executar quem for julgado e condenado e que tenha mais de 1 bilhão de reais. Quantas pessoas eu vejo executando por ano? No primeiro ano, 12, 15, 20. Não será mais, porque não, eu não sou carniceiro. Eu não sou carniceiro. Tem que ser casos indiscutíveis, coisas assim assintosas. Não é para passar o cerol em 1.000 pessoas. Eu não vou pregar a barbárie, eu não sou um carniceiro. E o Farol da Liberdade também não é um movimento carniceiro. O Farol da Liberdade é um movimento civilizatório. A violência só é justificada para evitar uma violência ainda maior, para se impedir e parar a violência. Hoje está havendo violência. Hoje, todo ano, morrem quase 600 policiais. 600 policiais é muita gente. Os Estados Unidos, em guerra, não perde mais 600 soldados em guerra, quando ele entra nessas guerras. Entraram agora na Venezuela, não morreu ninguém. O 600 é muito, a vida de um soldado, de um policial, né? De um policial brasileiro tem que ser mais valorizada. A segunda coisa que é importante ter em mente, quantas pessoas morrem de morte violenta para valer, direto ou indiretamente? Sim, mais de 50 mil por ano de tiro, tal, mas só que tem uns que ficam aleijados, morrem depois de 2 anos. Teve um manifestante que estava protestando contra o Lula. Veio um político do PT, político profissional, e bateu a cabeça dele no para-choque de um caminhão, abriu a cabeça dele, ele perdeu massa encefálica. Não morreu na hora, parou no hospital, ficou com sequela e morreu 2 anos depois. Então, para mim é uma morte violenta. Naquele ano deveria ter entrado para a estatística. Não entra. Não entra como morte violenta. O cara levou um tiro, morreu 2 meses depois, não entra como morte violenta. Quantas pessoas por ano no Brasil morrem por morte violenta? 70 mil? E acidente de trânsito?
Porque tudo entra na corrupção, no narcotráfico e no crime organizado. Por que se morre tanto no trânsito no Brasil? Por que se morre tanto nos hospitais no Brasil? Corrupção, falta de fiscalização, falta de polícia, tendo equipamento, tendo condições, e o judiciário tirando de circulação pessoas erradas, definitivamente. Tudo isso está no escopo de um judiciário, um executivo e um legislativo comprometidos com corrupção, narcotráfico e crime organizado. O Tribunal de Nuremberg brasileiro, eu chamaria de Tribunal de Petrópolis, para começar, né, para lembrar a traição de Deodoro e os seus generecas. Podemos fazer lá o julgamento em Petrópolis. O julgamento seria em Petrópolis. Eu acho que seria emblemático. E a execução na Praça dos Cristais, que é para esse genereca saber do que se trata. Saber o que acontece. Imagina a hora que esse bando de generecas... Não sei, não acho que não terá nenhum genereca sendo executado. Realmente não acho. Mas a hora que eles virem sangue, vão desmaiar, pedir meus sais. Mais genereca desmaiando. Meu Deus do céu. Olha, vocês não fazem ideia de como eu tô com nojo de general. Nojo. E tem gente muito pior, tem categoria, senador, deputado. O cidadão que vota nessa turma toda, tudo pior, né? Mas voltando. Então, veja, o que nós precisamos ter agora no Farol é que as pessoas, de uma forma calma, falando para você, faroleiro, sem arroubos, sem loucura, comece realmente a planejar. Faça um grupo, forme um grupo e comecem realmente a estudar o processo e o método que foi feito em tribunais, não os internacionais, os espelhados internacionais feitos por países que capturaram criminosos de guerra contra os cidadãos do seu próprio país. Polônia, Israel, Rússia, pega aí todos os exemplos onde eles pegaram esses fascínoras que mataram muita gente. Porque quantas pessoas eles não mataram? Se o Brasil não tivesse tido tanta corrupção no narcotráfico, a conta não é todo mundo que morreu. É bobagem isso. É como falar, na Covid morreram 700 mil pessoas, 700 mil que o Bolsonaro matou. Isso é mentira. Quantas pessoas morreram na média da América Latina por 1 milhão de habitantes? Então, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Quantas pessoas morreram no Uruguai? 3 mil. Quantas pessoas morreram na Argentina? Tem 50 milhões de habitantes, já morreram 50 mil. No Brasil, quantas pessoas tem? 200 milhões. Deveria ter morrido 200 mil. Morreu 700 mil. Então, fala assim, aqui foi por causa do Bolsonaro. Não foi. A diferença, o Brasil morreu na média, tá? Morreu na média da América Latina. Tem que comparar parecido. Não pode comparar com a Islândia, porque lá é um clima frio, a população fica mais isolada naturalmente. Então, não dá para ter menos gente. Não dá para comparar. E com a Índia, também não dá para comparar, que a estatística não deve ser muito confiável. Então tem que comparar alhos com alhos e bulgários com bulgários. E o Brasil teve na média. Quanto é, na média da América do Sul, homicídios num país que não está conflagrado? A Colômbia, durante o período de guerra civil contra o crime organizado, morreu a mesma coisa que o Brasil. Morria 40 pessoas por ano por 100 mil habitantes. Então, justamente, a Farc, o narcotráfico da Farc, o narcoterrorismo da Farc matou muito mais. Quanto é, na média ali, quando não está... Peru com Sendero Luminoso também, liquidou o Sendero Luminoso, a morte no Peru é 20 por 100 mil habitantes. Chile, é 8, 6 por 100 mil habitantes. Então, quanto seria no Brasil? 10 por 100 mil habitantes? 15 por 100 mil habitantes? Faz a conta de quantos morreram. Acidente de carro. Morte precoce por falta de atendimento hospitalar. Morte por falta de saneamento básico. Isso é cocô. Falta de tratamento de cocô. Que mata a criança, mata pessoas. Quantas pessoas morreram? Vai dar 2 milhões, fácil, acima da média da América Latina.
A gente faz o tratamento estatístico e fala, ó, esses caras aqui, nos últimos 20 anos, mataram 2 milhões de brasileiros. Quantos em função da epidemia de crack? Então, chega tudo, fala, ó, essa turma aqui matou efetivamente, mata. Essa turma mata, se ficar no poder, mata 1 milhão de brasileiros a cada 10 anos. É muita gente. É um crime contra a humanidade. Ninguém discute. Matar 2 milhões de pessoas não é crime contra... 2 milhões não é crime contra a humanidade. Está aqui, está criado. Junta. Quem tiver mais de 1 bilhão, isso é, um juiz que tenha mais de 1 bilhão de reais, um governador que chegou lá sem patrimônio e agora tem 1 bilhão de reais, e a família dele toda, né? Porque, tá na mão do meu filho. Não. Piada, né, cara? Presidente, um senador, mais de 1 bi, execução. Menos de 1 bi, cadeia, 50 anos, perde 100% do patrimônio. Ah, mas como é que vai viver? Vai trabalhar. A esposa vai trabalhar, como todo mundo tem que trabalhar. Os filhos vão trabalhar. Pô, mas eles, o plano de saúde deles, ele não pode mais ter plano de saúde do Senado? Não acaba. Ninguém terá mais plano de saúde do Senado. Mas como é que eles fazem? Sistema público, se não roubar, melhora. Tá ruim porque eles roubam. Então, quem tiver mais de 1 bi será executado. Quem tiver menos de 1 bi será preso. E aí pode ser 50, 500 mil, bota na cadeia, joga a chave fora. 500 mil, esse do Sóstenes, não seria executado. Agora, julgado, condenando e perde todo o patrimônio, ele, a mulher, os filhos, se o filho tiver recebido TED, transferência dele. Perde tudo. E ele passa 50 anos na cadeia, passa prisão perpétua. Tem que tirar de circulação, caso ele seja culpado. Ele tem direito a se defender, não tem problema. Agora, o processo de julgamento não é 5 anos. São 11 meses, como foi Nuremberg. 11 meses. E também não tem essa, não, mas tem a minha impressão digital na minha arma. Cara, meu, é a tua arma que matou a criança e o cadáver estava debaixo da tua cama. Cara, meu, tchau. Tá? Então, é o mesmo processo, o mesmo procedimento. O Brasil é signatário, viu? O Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. O Brasil faz parte. Mas como? Assinou. Ele é signatário. Ele aceita as regras do Tribunal Penal Internacional. A partir do momento que você aceita as regras, você entrou no jogo. É importante isso. Quando a pessoa aceita a regra, ela está no jogo. O Bolsonaro, quando se ajoelha diante do Alexandre de Moraes, fala: meu ministro, queria te fazer um convite, seja meu vice, desculpa. O senhor me acusou de ter recebido 50 milhões de dólares, foi uma bravata, não, desculpa. Ele aceitou o Alexandre de Moraes como juiz dele. Jesus, quando perguntam a ele, de quem é? Se devemos pagar imposto para Roma, você vai pagar com o quê? Com uma moeda. Deixa eu ver a moeda que você vai pagar. Ele pega a moeda, olha, quem é que está aqui na moeda? É o César. Então, lá atrás, para trabalhar para um romano, para trabalhar para o sistema do império e receber a moeda romana, sestercio, seja lá qual for, não era dracma mais, já era sestercio, acho. Quando recebeu a moeda romana, tudo bem. Agora, você não quer fazer parte do sistema? O que Deus te deu foi a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. Agora, o que Roma te deu foi essa moeda. Devolve para ela. É dela. Está o nome dela aqui, está a cara dela aqui. O Brasil assinou e é membro, integrante, inclusive já teve juiz no Tribunal Penal Internacional. Então, utilizaremos a mesma metodologia, a mesma regra, está dentro, inclusive, do regramento constitucional brasileiro. E é isso que eu peço para que seja criado um grupo. Ah, mas Abraão, não sou juiz. Então pensa na infraestrutura. Como será? Não pode ser coisa suntuosa.
custo baixo, básico, pé no chão. Às vezes tem faroleiro que vai quero atirar de ponto .50. Cara, você não tem uma ponto .50, pai. Duvido que você tenha uma ponto .50. E se você atirar de ponto .50, não é um tiro agradável. Não é agradável. Não é um tiro, cara, não é para... Então, assim, tem que ser pragmático. Qual será o processo? Pelotão de fuzilamento com pelo menos 10 voluntários. Qual será a arma utilizada? Uma arma longa. Não pode ir lá com um revólver 38 de 2 polegadas. Pô. Não é com arma de mão, arma longa. Que calibre? 38 para cima. Isso é, pode ser uma carabina Ross, aquela papo amarela, né, que chamava papo amarelo, que é um Winchester papo amarelo, ou aqui chama lever action, que é calibre 38, pode ser o 357, calça também, dependendo da calça os dois, pode ser com uma espingarda pump, pode ser com um fuzil até 308. Não vai atirar com mais do que 308. Tá? Tem que ser. E de 22? Não pode ser com 22, porque tem que ser uma morte humana, não tem tortura. 10 pessoas com calibre razoável atirando ao mesmo tempo na pessoa é uma morte instantânea. Então tem que se pensar nisso. O que é que acontece depois? Ela cai, sangue no chão. Não pode ficar uma possível, tem que ter um ralo, escorrer o sangue tem que ser recolhido e tem que ser queimado junto com o corpo. O cadáver é retirado e é queimado. Põe saco na cabeça, não põe saco na cabeça? O que a gente faz? Qual é o processo? A pessoa recebe a extremunção, não recebe? O cara quer receber, não quer receber? Pensem em todas as etapas. Quando nós chegamos ao poder em 2018, a nossa parte, a minha e do Arthur, estava toda pronta. Por isso que foi implementada. Etapa por etapa, não havia mais discussão, o que não. É isso aqui, ó. Pá, chegamos lá e entregamos. Tanto é que vários jornalistas, a própria então falou, pô, eles têm mesmo coisa, e está bem feito, sim. A nossa parte estava bem feita, estava preparada. Banco Central, independente, e olha como está sendo importante com o Banco Master. Se não fosse o Banco Central independente, se os diretores não tivessem mandato, já tinham, alucinado total. Abraão, mas você não quer que a República caia? Pelo menos que seja de uma forma suave, para não um monte de gente morrer de fome. A Previdência já teria arrebentado, um monte de aposentados estavam morrendo de fome. Pô. Então, o que eu acredito? Que nós precisamos ter tudo... Ó, dia 1º, começa os trabalhos jurídicos, dia 1º de janeiro. Identifica as pessoas, começa os trabalhos jurídicos, o tribunal instalado. Aonde será feito o tribunal? Será feito em Petrópolis. Em que local de Petrópolis? Pode pegar o palacete do Getúlio. Ele pegou um palacete para ele lá, em Petrópolis, aquele safado. E pense em tudo isso, na simbologia. É importante pensar na simbologia. Não pode ser no Palácio Imperial. O Palácio Imperial não pode ser maculado pela República Imunda. Não pode ser ali na casa que era da Princesa Isabel. Agora, do Getúlio é uma boa. Fazer na casa do Getúlio. Não pode ser na casa do Santos Dumont. Pensem no local para fazer o tribunal. E pensem também, ao mesmo tempo, na construção de uma instalação pequena, estamos falando de novo, de executar, não é matar, executar 10 pessoas, 12 pessoas, 20 pessoas por ano. Então, não estamos falando assim de uma fábrica, é uma coisa pequena, pequenininha. Executa uma pessoa por dia ou 2 pessoas por dia, durante um período, que dê para cremar. Façam 2 fornos, caso um pife, ter o outro, porque daí o cadáver não fica lá. Terminou, já põe no forno, acabou. Cinzas, joga, espalha, a família não tem direito a pegar cinzas. Então é criminoso de guerra, gente. Criminoso de guerra. Se bobear, vai ter filho sendo executado junto com o pai. Então era isso que eu peço, que vocês comecem a formar esses grupos e pensem em todo o processo.
constrói, licitação, a licitação para construir, saiu a licitação, constrói o espaço, coordena, aonde ficará? Ficará em que secretaria? Ficará, por exemplo, eu acho que tem que ser na Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável pela coordenação do trabalho. Então, o ministro, secretário-geral da Presidência da República, coordena a instalação. Como é que se chama o local da execução? Memorial da Traição, 15 de novembro. É um bom nome. Memorial da Grande Mentira, 15 de novembro, República Imunda de Deus. Pense a respeito da simbologia. A esquerda pensa muito na simbologia. Muito. Tanto é que eles usam. Comunista ficou feio? Eu sou progressista. Socialista ficou pedido? Eu sou desenvolvimentista. Entendeu? Pense em toda a simbologia, todos os nomes, todos os processos, etapa por etapa. Organizem. Quem tiver mais exposição para a parte jurídica, como será composto o tribunal, como será feito, vejam o caso polonês, vejam o caso de Israel, vejam os outros tribunais, vejam o que está determinado lá, e a gente pode começar a instituir. Então, Lanterna do Eibe, esse é o tema. Boa noite, garoto Eric, tudo bem contigo? Garoto não, né? Boa noite, Abraham. Tô aqui hoje na casa da minha mãe, né? Já vim preparado. Inclusive, Abrão, agradecer a todo mundo que tá aí, os membros, né? Fala pro pessoal dessas mudanças aí. Talvez a gente faça o Lanterna agora na quinta também, né? De novo, porque tá uma correria para você aí. A gente vai muito sincero. Esses dias. O Eric tem acompanhado, o Arthur também, andando e tal. Tá muito corrido e é muito incerto o dia que eu posso sair antes e fazer um Lanterna. E eu quero já deixar combinado, então, com vocês, e a certeza que eu tenho é quinta-feira, estou o dia todo livre. Então, quinta-feira está garantido. Eu quero fazer o Weintraub sem filtro, tema corrente e tal, e o Lanterna toda semana um tema especial, como hoje, por exemplo. Podem ser complementares? Podem até ser complementares, mas o Lanterna muito mais focado numa aula, conceito histórico, e falando para você que é faroleiro, né? Como está sendo agora aqui. Então, são formatos diferentes e acho que não teria problema de fazer no mesmo dia. Por enquanto, nessa fase inicial que eu estou no trabalho, eu peço a compreensão de vocês e eu pretendo fazer, então, Lanterna e o Weintraub sem filtro, ambos na quinta, o Weintraub sem filtro começando às 8 e o Lanterna na sequência. O Weintraub, 1h30, 2 horas, né? Podemos até pensar em fazer ele mais rápido, né? Porque a parte de perguntas, quem é faroleiro pode fazer depois no Weintraub sem filtro, até com mais liberdade. Então, é isso. E um dos temas que eu estou querendo fazer para essa semana é o imperialismo americano. Tá vindo a toda. Tá vindo a toda. Groenlândia não é blefe, não é o Trump. Isso tem muita coisa dos Estados Unidos mesmo, das pessoas que estão aqui controlando os Estados Unidos, que são influentes nos Estados Unidos, decidiram pegar a Groenlândia. Está decidido. O Canadá, que tem chance de desmanchar, está aumentando a chance do Canadá se dividir, pegar uns 3 estados centrais, que é muito parecido com o americano. Alberta. Tem lá 3 estados, aqueles lá, depois de British Columbia até o estado de Ottawa, onde fica Toronto, a população é muito parecida com a americana, e aí ele junta com Alasca. Então, se o Canadá desmanchar, caminhar mesmo para desmanchar, que existe, hoje em dia é mais... Quebec fica independente, Ottawa pode ficar independente, onde tem a maior parte da população, e British Columbia acho que também fica independente, que eles são muito... cultura muito diferente. Daí tem outros estados lá, Príncipe Edward, tem a ilha de Príncipe Edward, tem Nova Escócia, tem Brunswick, tem uns estadozinhos aí. Terra Nova eu acho que pode pegar os Estados Unidos, porque no passado eles fizeram até plebiscito, se ficava independente, eles eram uma colônia da Grã-Bretanha e muito pouca gente. Eu explico melhor
Eu já falei sobre isso, explico melhor no Lanterna do Abe. O Weintraub sem filtro, eu não sei se eu comento a queda do Irã, está sacudindo e tem chance de cair. Então, veja, a expansão. Estamos na Terceira Guerra Mundial, é uma coisa que eu falo há uns 3 anos. Está consolidado, tem um monte de focos quentes. Venezuela foi um foco rapidão, aconteceu exatamente na linha que eu falei. Estados Unidos não está entrando lá para trazer a democracia para os venezuelanos. Venezuelanos, cara, meu, não me amola. Se você não gosta da pocilga que é a Venezuela, vai para os Estados Unidos se você tiver condição. Senão fica aí no chiqueiro. É isso. Quem você vai botar aí? Quem tiver condição de segurar o rojão, cara. E sei lá, quem que teve a maior quantidade de voto de tropeço, não vale nada. O vértice de poder, ali no caso, nenhum. Eu tive mais votos, mas o que os seus eleitores fazem para te apoiar? Nada. Eu falo para vocês, eu estou falando há um tempão, um faroleiro guerreiro vale mais do que 1.000 bundões. 1.000 bolsonaristas bundões. Um faroleiro vale mais do que 1.000 bundões. O que o farol precisa é ter um grupo de guerreiros organizados, corajosos, valentes, prontos para defender os seus valores e princípios. Seja intelectualmente, seja verbalmente, seja através de ações, inclusive com a legítima defesa, se for necessário. Cada um dentro das suas possibilidades. Não vou pedir para uma senhora de 70 anos fazer uma coisa que deveria ser feita por um homem adulto. Né? Não cometo, não sou do exército brasileiro de desmaiar ou me esconder debaixo da cama ou chorar. Eu choro, já chorei. Já chorei. Quando minha mãe morreu, eu chorei. Chorei bastante. Que mais? É isso aí, Abraão. Acho que a gente pode ir para as perguntas. Já tem mais alguma coisa que você queira comentar sobre Nuremberg? Ou como fazer isso no Brasil? Pô, num fôlego só, cara, nessa correria, você... Pô, Eric... Às vezes faltou alguma coisinha aí. Pô, Eric, não, calma aí. Você viu a quantidade de trabalho que eu fiz essa semana? Você acompanhou, meu? Você É que viu o pessoal não sabe. o cara que... Os 3 caras que fizeram o que eu fiz trabalharam pra cacete. Desculpa, trabalharam muito essa semana, meu. Pô, você viu o que eu trabalhei essa semana? Você viu, cara? E você me viu ainda rindo. Foi ou não foi? O Abraão, ele tá chegando de madrugada. É que o pessoal não sabe. Hoje ele teve uma folga aí. Mas o Abraão, às vezes, ele me manda mensagem 2 horas da manhã. Fala assim, ó, tô chegando em casa agora. É que lá é 2 horas para trás, né? Mas 2 horas da manhã aqui é meia-noite lá. Ele chega e fala, ó, tô chegando em casa agora. Na neve, tá nevando, né? E sai às 8. Durmo 6 horas, tomo banho, faço cocô, preparo as minhas coisas e volto ao trabalho. Tem uma outra curiosidade para os faroleiros aqui. O Abraão levou a marmita para o trabalho, esqueceu o talher. Como é que você comeu a sua marmita, Abraão? Olha lá, ó. Comeu com a faca. Esse aí é raiz, esse é raiz, hein? E não era carne só, não, era macarrão misturado com macarrão de arroz. Não estou cortando o macarrão de arroz com carne moída, cara. Muito bom. Vamos então para as perguntas aqui. Aliás, você conhece a faquinha aqui mesmo, porque eu levo a faquinha, né? Então, foi com essa daqui que, ó. Não tem, pô, tempo de escoteiro, cara. Isso aqui é um luxo. Ó, o pessoal tá falando aqui que já fez isso também, ó. O Dino, ó. Falou, pô, já fiz isso aí também. Aí. Eu comia com a mão, né? Então, comigo não tem. Que bom que não era com o pé. Pô, Eric, pelo amor de Deus, comer com a mão, cara. Não, fazer montinho assim? Nunca fez, não? Montinho na comida? Pra quê, cara? Pega com a faca, meu. Não, mas eu ando com faca, por acaso, rapaz? Pois é, um cavalheiro... Veja. Vamos lá. Andar com instrumento cortante ou com uma arma é um requisito que eu considero básico para um cavalheiro. Para mim é como, mas você anda com o seu pênis por aí? Sim, eu ando com o meu pênis por aí, cara. Eu costumo carregá-lo por onde eu vou, cara.
O Abrão anda com lenço também, né? Você sempre tá com Eu lenço. ando. Se perguntar, eu sempre tenho lenço. Eu sempre Aí, ó. tenho. Aqui, ó, sempre tenho lenço. Limpo, né? Eu troco todo dia dois lenços. Eu ando com dois lenços. Chego em casa, mesmo que eu não usei, eu ponho para lavar. Tem que estar limpo o lenço, né? Um lenço guardado. Eu tenho uma pilha de lenço desse tamanho, assim. Que eu Até, vou lá. até Fala. é, eu lembro que na época do banco você usava lenço em vez de máscara, né? Colocava o lenço, parecia um cowboy. Não, mas é uma bandana. Isso aqui é um lenço de bolso. Eu tenho uma bandana também que eu estou usando, que eu troco para. A bandana, quando você está aberto, principalmente quando está mais frio, eu ponho no rosto, porque protege, né, cara? Frio, neve e tal, queima. Eu tô passando por. Mas, assim, eu sou machão, mas eu sou um E machão ela. delicado. Eu tô passando creminho na mão, que, pô, meu, fico velho, cara. Ficar ressecada a história. E agora eu fiz uma coisa que não faz o menor sentido, né, cara? Porque eu não tenho lábio. Se você pegar meu lábio é muito fino. Mas nesse frio, está fora, aí arrebentou, eu comprei uma manteiga de cacau, um batonzinho. Hum, Não, não, tá falando. Eu não tenho lábio nem pescoço, né, cara? E o Arthur brinca que se eu tivesse pescoço, eu era da mesma altura que ele. olha aí. Que o Arthur tem 1,82 m, eu acho. Eu tenho 78. É que o Arthur é magro, né? Então parece que ele é mais alto, O assim. Arthur é um chassi de frango, cara. Beleza, Abrão. Vamos para as perguntas, então? O Arthur tá pesando 74 quilos, cara. Pô, Não, é bizarro. tá muito magro. Não, mas você tá com... Eu tava com 70, eu tava com 80 quilos. Eu rompi a barreira dos 80 quilos de novo. Só que aí eu terminei hoje. Hoje foi um revés. Hoje não foi um dia legal. No final, não deu certo as coisas que eu estava fazendo. Mas aí eu voltei para casa, peguei a Dani e a gente foi tomar afogar as mágoas com um cappuccino aqui numa boulangerie. Uma boulangerie aqui em casa, aqui do lado. Então, cappuccino com. Eu furei a minha dieta no One Meal a day, eu comi um croissant. Muito bom. Perguntas, então? Vamos lá? Vou colocar aqui do Vinícius Scherer Ross, tá sempre aí com a gente também, doutor Vinícius. Ó, Gente, muito saudações. obrigado. Olha, se vocês não concordarem com algo tal, podem falar, não, Abraão, passa para quarta-feira, porque pode ser na quarta-feira também, tá? Pode ser quarta ou quinta, mas eu prefiro fazer na quinta, porque na quarta eu tenho tempo para preparar alguma coisa, pensar melhor. Aproveitando, Eric, eu queria falar, pô, você viu o quanto eu trabalhei, cara. Falar essas coisas que eu falei de Tribunal Penal Internacional, Nuremberg, com os exemplos, pô, até que de bate pronto não foi ruim, não. Não. Você já deu aula de geografia, né? Semana passada foi aula de geografia, desenhou mapa pra caramba aí. África, Oriente Médio, América do Norte, América do Sul, América Central e do Sul também. Deu uma baita de uma aula de geografia. Pegou o globo. Eu falei, bicho, o cara não tem limites, não. Tem limite, tem coisa que, putz, eu não faço a menor ideia. De vez em quando as pessoas perguntam achando, não, certas coisas eu não vou falar, não sei. Ah, é sobre ocultismo. Eu não entendo de ocultismo. Por que você não entende de ocultismo? Eu acho até curioso, mas eu não fui estudar a fundo o ocultismo, entendeu? Mas os maçons fazem ocultismo a Baphomet, cara, não sei, é maldade, pode ser verdade. Não tenho ideia. Não sou maçom e não tenho muito interesse. Para mim, ocultismo é tipo, existe, mas é coisa de seriado, de fantasia, entendeu? Existe gente que acredita, que faz. Isso é um programa, inclusive, que eu estou querendo fazer um lanterna sobre o nazismo, sobre como o homossexualismo estava presente no início do nazismo. Tinha muito, 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 muito homossexualismo no começo do nazismo. E também tinha muito ocultismo, a sociedade Thule. Mas do modo geral, eu sou uma pessoa que não acredita muito no sobrenatural.
de um modo geral. Depende do período que ficou mais tenso, tal, eu posso acreditar que existe um mal absoluto, tá? Eu acredito que existe um mal absoluto, eu acredito que existe um.